Olá, eu sou Vera Lúcia Rodrigues, da Verve, assessoria de comunicação, sou jornalista, especialista em assessoria de imprensa, sou mestre em comunicação social pela Universidade de São Paulo e há 43 anos sou sócia fundadora da Verve, assessoria, uma empresa especializada em transformar pessoas, empresas, associações de classe em notícia. E hoje nós vamos falar sobre a correlação entre o marketing digital e a assessoria de imprensa. E para isso, nós temos um convidado mega especial, que é o Vinícius Tadoni. O Vinícius Tadoni é um profissional de marketing, ele é apaixonado por tecnologia, por inovação, ele é pai, marido e de boa vibe. Um verdadeiro publicitário viajante que diz que leva sua agência na mochila. É isso, Vinícius? É isso, Verinha, é isso. Muito obrigado. Bem-vindo. É um grande prazer estar aqui com você hoje. Prazer é nosso. E aí, Vinícius, como é que você está vendo as tendências no marketing para 2025 e como é que elas estão moldando o futuro das estratégias que os publicitários pegam a mochila para fazer? Me conte. Legal. Era o mais interessante desse lance de levar, né, a sua agência na mochila é porque hoje muitos profissionais, principalmente de marketing, hoje são verdadeiros nômades digitais, né? Eles têm ali as suas agências em diversos cantos do planeta, se relacionando com o mundo e tendo ali até mesmo equipes home office, onde o maior ativo que ele pode dar de benefício para os seus colaboradores e parceiros é o tempo, né? Essa Sim. gestão do tempo. E, de fato, existem ali uma tendência muito forte a começar por esse perfil de negócio, a esse perfil de agência. Tá. Veio uma pandemia aí para mostrar como, né, as empresas, né, os empresários conseguem ter ali negócios sem necessariamente precisar ter ali uma sede fixa, elevando ali talvez os seus custos fixos. Acho que esse é o primeiro ponto de um novo modelo digital, um novo modelo de agência de publicidade. Uhum. Mas as tendências de mercado são praticamente focadas em automação de marketing, Sim. inteligência artificial e comunicação em geral, né? Certo. Essas são as tendências que você vê. E como é que você vê a evolução da interação entre marcas e consumidores no ambiente digital? Quais são as melhores práticas para manter um engajamento eficaz? Como é que a gente faz para estar na boca, na crista da onda, como se dizia antigamente? Me conta, quais são as práticas? Claro, conteúdo é tudo, né? Hoje existem ali os vários mecanismos digitais, desde redes sociais, podcasts, né, websites, landing pages, enfim, né? O exercício que eu faço é joga o seu nome no Google para saber o que vem, né? Assim como a sua marca, a sua empresa, joga o nome da sua empresa no Google para saber como que você está posicionado ali. Certo. Então acho que esse é um primeiro ponto. Dentro de conteúdo, acho que conteúdo ele é o ponto chave para tudo. E como que você distribui isso hoje em cima de todas essas frentes de negócio, essas frentes de comunicação? Certo. Então acho que deve ser muito por aí onde que você deve focar, né, o seu negócio, sua construção, né? E até citando um pouquinho, né, o poder da assessoria de imprensa até nisso, né? Quando você joga o seu nome, né, no próprio Google, o que é que vem? Então, muitos artigos são relevantes quando sai ali algo importante sobre você, sobre o que você está fazendo, sobre, né, as suas tendências de negócio. Então eu vejo que existe muita força e muita sinergia com o papel digital que muitas estão fazendo, e que as mídias sociais vieram para democratizar o marketing, mas com o meio tradicional que existe, sempre existiu, que é a força ali da assessoria, né? Sim, isso era uma coisa que eu ia pedir para você, porque muita gente confunde, não tem clareza em relação a onde começa o marketing digital e onde termina a assessoria de imprensa. Então, não são, no nosso entender, não são concorrentes, não são práticas que se excluem. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa interação entre assessoria de imprensa e marketing digital. Claro, são estratégias complementares para Sim. qualquer marca, quanto para qualquer profissional de qualquer segmento ou qualquer posição em sua carreira,
Hoje você ter uma construção da sua marca pessoal também é muito importante ali dentro do mercado, dentro do cenário. Mas falando das marcas, agora especificamente, né, as redes sociais elas estão ali com uma força muito grande, as pessoas utilizam, elas navegam nas redes sociais, independente do momento, se elas estão ali fazendo negócios, ou se elas estão ali num momento de entretenimento, né? E o papel da assessoria, ela entra para chancelar, né, através de uma visão técnica, através de uma visão mais apurada da mídia, daquilo que é verdade, né? Uma vez que você fez ali a sua comunicação nas redes sociais, depois você tem a força da assessoria de imprensa trabalhando em conjunto com isso, é o seu nome, o nome da sua marca sendo alavancado, não somente por você, mas pelo que os outros estão falando de você. Tem uma força muito grande. Né? Na verdade, assim, é como se o marketing digital ficasse restrito a anúncio, a mídias sociais, ao site do cliente, e a assessoria de imprensa desse a capilaridade que o conteúdo necessita. É mais ou menos isso? Mais ou menos, porque hoje existem muitos blogs, muitos veículos online, onde a assessoria tem esse poder de penetração. Sim. Então, aí voltando novamente nos buscadores, né, citando o Google ali como o maior buscador que tem, né, quando a gente está ali presente, a gente vê ali uma série de oportunidades, né, de blogs, de sites, de artigos que são postados sobre você ou sobre o seu negócio, sobre o seu projeto, né, o que você está fazendo, que não é simplesmente você ou a sua audiência falando de você. É um veículo, né, que tem ali a sua força também, a sua, né, credibilidade, a sua credibilidade. E que te empresta no momento em que publica uma matéria a seu respeito. Sem dúvida alguma. Agora, como é que você explica para nós aqui sobre... Vamos falar um pouco sobre inteligência artificial, tá? Ela está cada vez mais presente no marketing, certo? Quais são as aplicações mais promissoras de inteligência artificial que você tem visto no mercado? Tá. A inteligência artificial ela veio para ficar, né? Acho que é o primeiro ponto de partida. Eu posso até afirmar que depois do surgimento da internet, que foi uma enorme revolução, né, da nossa forma de agir, da nossa forma de trabalhar, esse daqui é um novo marco da sociedade. Certo. A inteligência artificial não vai sumir, e aquele negócio do aceita logo antes que fique tarde, né? Então, é bom você começar a utilizar. E como utilizar, né, e o para que utilizar, eu vejo como elevar a produtividade, né, das pessoas. Né? Hoje você tem uma série de rotinas no seu trabalho, né, que hoje você pode emprestar fazendo questões específicas para a inteligência artificial resolver determinados problemas que talvez os seres humanos demorariam até muito mais tempo para realizar. E quando eu digo de aceita logo, que dói menos, é mais ou menos isso, né? Porque desde a época da Revolução Industrial, as profissões estão se transformando. Muitas profissões deixaram de existir e outras novas estão existindo. Então, assim, fatalmente vai atingir inúmeros mercados. Mas cabe a nós, né, a todos os segmentos, todos os profissionais, saber como utilizar as IAs ao seu benefício próprio. Para fazer o quê? Elevar a sua produtividade, para ter uma entrega mais rápido, por um custo melhor, né? A tríade da inovação, né? Qualidade, preço e tempo, velocidade de entrega. Se a gente mexe em algum desses 3 itens, a gente está sempre inovando, a gente está trazendo um benefício ao nosso cliente final. E que tipo de ferramenta, dentro dessa linha que você está falando de otimização do tempo, de ganhar facilidade, que tipo de ferramenta você recomenda para os profissionais de marketing que buscam aumentar a sua produtividade e eficiência? Bom, ferramentas, elas existem inúmeras. As próprias IAs, elas estão ali disponíveis para as pessoas utilizarem. As mais conhecidas aí, o ChatGPT, tá aí em questão. Mas existem ferramentas de elevação também, de organização, de produtividade, que eu poderia citar o nome de várias, mas organizações gerais de trabalho, né? Que substituem as clássicas planilhas ou coisas do tipo. Vamos citar alguns nomes, vai. Notion, Trello,
Asana, Monday.com, olha só quantas ferramentas existem no mercado que a gente possa organizar as nossas tarefas, gestão de equipe, para criação de projetos, produtividade, e todas elas hoje linkando com as IAs. Um exemplo aí, o próprio ChatGPT, existem diversos outros ali também, essa é só uma que é referente a IA de texto, criação de texto, mas tem várias outras IAs para geração de vídeo, que auxiliam até mesmo em podcasts, que auxiliam, né, para transcrever inúmeras coisas, enfim. A gente poderia passar horas falando sobre nomes e o que essas ferramentas fazem aqui. Mas, de fato, existem muitas aí no mercado disponíveis de uma forma democrática para que todos possam utilizar. Basta ali querer e não se esconder atrás do medo de querer usar e a utilizá-las, né? E como é que você utiliza a tecnologia para equilibrar a vida profissional, pessoal, considerando a sua rotina agitada e a necessidade de estar sempre atualizado com as tendências? Como é que você faz isso? Conta essa mágica para nós. Olha, Verinha, eu posso dizer para você que às vezes ajuda, às vezes atrapalha, não é verdade? Verdade. Porque olha só, o WhatsApp, que é fabuloso, né? Um dos maiores aplicativos aqui no Brasil, todo mundo utiliza o WhatsApp, mas ele também é um tomador de tempo e acaba com a nossa vida particular. Então, verdade. Então, assim, a gente tem que saber o como utilizar, em qual momento utilizar, ter uma disciplina também, para a gente não ser consumido por esse excesso de uso de determinadas ferramentas, como esse próprio comunicador. Né? A gente vive always on, né? As pessoas estão sempre online, disponíveis a todo momento, mas como que a gente pode, né, não machucar aí as nossas vidas pessoais com elas, né? É tendo realmente um controle e disciplina pessoal, precisa entender os seus momentos, a hora que você vai utilizar, que você vai ver, não checar toda hora, deixar ele sim escondido, no mudo, não dá para ficar olhando e refém desse tipo de tecnologia, por exemplo, a todo momento. Mas os próprios usos das IAs e essas ferramentas que eu citei, que são organizadoras de tarefas, servem para você se organizar mesmo, para gerir ali as suas atividades diárias. E também o que você pode delegar, né? Então isso é importante. Se você continua sendo um operacional ativo na sua empresa, ou urgência de marketing, você não prospera. Você, óbvio, você vai ter aquele momento em que você vai ter que ser mais hands-on, bem mais operacional, mas para você elevar o seu negócio para um outro nível, você precisa delegar ali para você ter essa saúde e ter uma mentalidade muito mais analítica, mais ativa para a parte estratégica do que a operacional. Tá certo. E como é que você utiliza a tecnologia para equilibrar a vida profissional e pessoal? Como é que funciona isso, considerando a rotina agitada, né? E a necessidade de estar sempre atualizado com as tendências. Como é que você faz isso? Você acabou de dar vários exemplos, mas assim, você falou inclusive de deixar o celular, de deixar de lado e tal, mas na verdade a minha pergunta é assim, um pouco mais capciosa. Como é que dá para juntar tudo isso e ser eficaz? Conta isso para mim. A organização, não existe ali um modelo mágico, uma varinha de condão, uma bola de cristal, né? Realmente. Eu queria um passo a passo mesmo, não tem, né? Não tem. Então, tudo isso que você falou era a resposta mesmo. Eu perguntei de novo para ver se mudava, mas não... Não tem. Conforme você vai crescendo na sua profissão, você vai pegando um pouco mais de experiência, você vai entendendo ali como que você pode moldar e organizar os seus processos. Negócios sem processos estão fadados a cair. Isso com qualquer segmento, não só do marketing, mas hoje falando, né, dentro desse ambiente digital, né, a utilização, então, de uma IA, por exemplo, a gente pode, né, elevar muito mais a nossa produtividade, que é essa palavra-chave que eu citei aqui também, né, para criar uma série de benefícios de tomadores de tempo antes. Própria construção de conteúdo. Antes, a gente ia lá, refletia, escrevia muito. Hoje a gente pode pedir e testar, né, treinar uma IA para nos dar ali pelo menos um insight, um princípio, que a gente depois pode usar a nossa inteligência para
organizar melhor isso daí. E é um detalhe, é o que eu sempre falo, né? Vem ali as IAs, as tecnologias e tudo mais. Mas o último nível que ninguém vai tomar dos seres humanos é o pensamento crítico. Claro. Então, a gente pode e deve explorar essas ferramentas, mas cabe ao ser humano profissional, né, revisar aquilo. E definir o que faz sentido para aquilo que ele está falando. Isso aí, tornar um negócio mais pessoal, né? Você tem como exemplo as teses de mestrado, esses trabalhos acadêmicos, né, de dissertação, como é que se fazia isso antes, né? Você tinha que fazer muitas resenhas de livro para você poder... Eu lembro que quando eu fiz minha tese de mestrado, tinha um sistema de ficha. Então, por exemplo, você definia o que você queria demonstrar e daí você ia buscar na literatura aquilo que falava a favor ou contra para você poder referenciar o seu trabalho, né? Uhum. Em épocas de IA, você consegue saber o que cada pensador falou sobre qual assunto, mas o gerenciamento e a conclusão que você pretende transmitir no seu trabalho acadêmico, só você que pode fazer. Você pode ter facilidade no levantamento das resenhas, mas o que uma coisa tem a ver com a outra, é só você, só a inteligência humana ainda é capaz de fazer. Acho que é disso que você está falando. Sim, assim como validar se tudo que está sendo escrito, né, pela IA está correta. Porque hoje as IAs elas buscam através dos seus bancos de dados, que são Exatamente. um cruzamento de informações, um cruzamento de metadados. Uhum. E o que são metadados? Informações que estão nas redes sociais, artigos científicos publicados, uma série de sites. Então, todos esses artigos, por exemplo, que saem na mídia, que a assessoria de imprensa posta, por exemplo, são informações que depois as IAs vão poder coletar ali, cruzar com outras informações sobre o mesmo tema e trazer uma resposta para o usuário. Por isso até a importância, né, de hoje de você ter ali, né, aquela ideia de responsabilidade, né, do que é que está sendo publicado, né, e não simplesmente postar ali alguma coisa só para viralizar ou buscar ser viral, né? Buscar ali atingir o seu público. A gente tem que ter responsabilidade em todo esse conteúdo, né? E assim, como usar esse conteúdo também, né? Porque você pode adquirir o conteúdo, mas você não pode simplesmente pegar o conteúdo e usar o conteúdo da forma como ele veio. Então, aí eu acho que entra a inteligência humana, que utiliza as menções bibliográficas de antes, né, para chegar a uma conclusão importante pré-concebida, que toda a tese ela parte de uma hipótese que precisa ser comprovada, né? Então, eu acho que, nesse sentido, a inteligência artificial pode ajudar, mas é só a mente humana que vai saber direcionar. É disso que você está falando. Exatamente, o pensamento crítico é nosso. Uhum. Entender que aquele texto que está vindo, ele tá vindo sem alma, sabe? Ok, ele buscou ali, trouxe as informações, mas a gente precisa trazer o nosso tempero. Sim. Sabe? Colocar ali, né, adaptação, fazer alguns ajustes, de repente até chancelar se aquele texto está correto mesmo. Sim, e uma outra coisa que eu acho muito importante, que eu gostaria de ouvir, já que você é um profissional de marketing, profissional que direciona mentes e conceitos, né? Eu queria que você dissesse para a gente como é que você vê o processo de vendas pós marketing digital, pós mídias sociais. O que a gente pode passar para o pequeno e médio empresário de benefício adquirido com essas novas ferramentas? Você lida com muita pequena e média empresa, certo? Certo. Você poderia trazer essa experiência aqui para nós, explicando como é que houve essa transformação no marketing das empresas ao longo do tempo? Como é que hoje está mais fácil ou mais difícil? Como é que é isso? Você explica? Pode? Posso. Assim, as ferramentas, elas vieram, de uma certa forma, para democratizar cada vez mais o marketing. Certo. Então, as pequenas empresas, antigamente, para fazer marketing, elas tinham que ficar refém de veículos como televisão, rádio
revistas ou jornais, que são os veículos mais tradicionais. Muitas vezes pagando até, né, valores altíssimos. Uma vez que chegam as redes sociais, por exemplo, ela consegue investir pouco dinheiro e estar colocando anúncios para veicular e atingir uma base de pessoas, né, clientes, possíveis clientes, que antes ela não conseguiria, porque ela teria que investir muito dinheiro para ir para uma mídia tradicional. Então, de uma certa forma, as ferramentas elas vão vindo e vão transformando esses mercados. O próprio Canva, por exemplo, vamos citar o nome dessa ferramenta. Né? Muita gente não sabia nada a respeito de design gráfico até pouco tempo atrás. Hoje todo mundo consegue colocar um post no ar. Né? É verdade. Por um valor baixíssimo de assinatura, enfim. Né? Não vamos entrar nesse mérito, mas então, conforme vai surgindo uma ferramenta nova, vai, obviamente, beneficiando as pequenas empresas, vai beneficiando também os profissionais autônomos, que também precisam da sua comunicação, colocar ali, né, o seu nome para rodar. Não só para beneficiar a sua marca, mas para beneficiar também a si próprio como profissional. Então, é válido hoje a máxima que a gente não tem mais que vender, a gente tem que ser comprado? Outro dia eu ouvi isso. Como é que é isso? Explica para mim. Olha, eu cito em algumas aulas, algumas sessões de mentoria, que a gente tem que falar muito mais daquilo que a gente sabe e falar menos daquilo que a gente vende. Senão a gente não tem tanto sucesso assim nas redes sociais. Então, fale mais do que você sabe e menos do que você vende. Mas, recentemente, eu li um livro da autora Brené Brown, que se chama A Coragem de Ser Imperfeito. Então, se vocês tiverem curiosidade, que ela fala também do ato de vulnerabilidade, né, que você tem que se colocar também numa posição de vulnerabilidade. E nesse livro, nessa obra, ela cita que até muito mais do que você sabe, é interessante você mostrar para as pessoas aquilo que você é. Então, olha só, eu estou trazendo agora então um novo conceito até para os meus alunos, que a gente, dentro desse universo digital, para a gente ter sucesso, a gente tem que mostrar aquilo que a gente é, depois aquilo que a gente sabe, e depois aquilo que a gente vende. Olha só como é que ficou. E é muito louco porque antigamente a gente só mostrava aquilo que a gente vende. É uma panfletagem digital. E hoje isso é uma armadilha. Porque se a gente ficar nessa panfletagem digital só mostrando, olha, eu vendo isso, custa tanto, mas você nunca vai ter sucesso nas redes sociais. É melhor você mostrar a sua essência. Então, e aí, enquanto especialista, né, nas redes sociais, tráfego e similares, eu queria que você falasse qual que é a importância da assessoria de imprensa na construção e manutenção de uma imagem positiva para as marcas e até para o próprio executivo. O trabalho de assessoria pode servir como uma aliada nas estratégias voltadas para as redes sociais? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Pode, e quando você foi formulando a pergunta, eu já vim pensando aqui a resposta. Trazendo a resposta, e eu vou citar para você um exemplo que pode ser bem interessante para ilustrar essa resposta. Recentemente eu cheguei a receber algumas cotações de escritório de advocacia do especialistas em imigração. E eu tenho visto uma forte crescente na busca por um determinado visto de profissionais querendo se mudar, querendo ir para os Estados Unidos, né, pela sua força profissional. Aí existem ali as nomenclaturas de visto, eu acho que aí os advogados sabem explicar um pouco melhor do que eu. Mas existe um visto específico que a pessoa recebe o sim do governo americano pelas suas habilidades extraordinárias de trabalho, né? E um dos quesitos, existem ali uma série de quesitos, formação, né, prêmios e tudo mais. Um dos quesitos é a força da mídia, né? O quanto que esse profissional ele é
valorizado pela mídia especializada. Então, se o nome dela está sendo citado, se ela recebeu um prêmio e esse prêmio foi valorizado, apresentado em algum lugar. Então, só nessa ilustração, nesse exemplo, já é uma força que a assessoria de imprensa traz para qualquer profissional de qualquer segmento. É o tal do marketing pessoal. Né? Quando a gente nasce e entra para o mercado de trabalho, né? Ou melhor, antes do mercado de trabalho, quando a gente vai para a balada que a gente precisa conquistar aquela garota, o que a gente vende? O que a gente vende? A imagem pessoal. É a nossa imagem. Claro, olha como eu sou legal, né? Todo mundo vende alguma coisa, a gente vende a nossa imagem. A gente começou ali, então, na balada, a gente já está vendendo alguma coisa, né? E aí, se a gente transporta isso para o ambiente de negócios, a gente tem que manter isso ativo. Não é só a sua imagem para a sua organização, mas é a sua imagem para o mercado de trabalho, lá para fora, né? Muitas empresas têm a cultura de achar que ele está fazendo isso porque ele quer mudar de empresa. Não. Se a empresa tem essa mentalidade, não é um bom lugar para você, não é um ambiente sadio. Ela tem que ter a mentalidade de que, olha, o meu profissional é tão bom que eu quero reter esse cara aqui comigo. E a visibilidade atrelada à empresa é muito importante. Pois é. E olha só quantos gerentes, quantos executivos de empresas, eles podem ali usar do serviço de uma assessoria de imprensa para mostrar, né, a sua força perante o mercado, as suas habilidades extraordinárias, né, daqueles projetos que eles fizeram, os prêmios que eles realizaram, né? Então, e atrelar depois, por que não, né, o nome da empresa, né, porque eles participam dessa empresa. Eu trabalho por determinada empresa, então, por que não sair também numa nota? Então, isso tudo vai ser beneficiado. A própria empresa que ele trabalha e ele também, né, como profissional adequado que pertence a essa organização. Então, acho que é um jogo de ganha-ganha. A marca e o profissional. Eu lembro há um tempo que, para ter o selo de verificação, eu lembro que a gente, inclusive, trabalhou para alguns clientes que, para ter o selo de verificação do Instagram, eles precisavam de ter mensalmente 3 ou 4 publicações, né? E para poder ganhar o selo de verificação. O que você está me dizendo também é uma coisa extremamente importante para que a credibilidade, a visibilidade sejam marcas que possam contribuir também para a venda daquela empresa, né? Para que, na verdade, a assessoria de imprensa ela pode trabalhar em conjunto com marketing digital exatamente para aumentar o resultado nas campanhas publicitárias. Você concorda com essa afirmação? Na medida em que você está veiculando conteúdo nas mídias sociais, mas você também tem o respaldo desse conteúdo escrito de uma outra forma na imprensa, você soma e só quem tem a ganhar é o cliente. Exatamente, o cliente, sendo ele pessoa física ou jurídica. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você quer contar? Ixi, Vera, a gente tem tanta história para contar que fica até difícil caber aqui num horário específico de podcast. Mas, graças a Deus, a gente está fazendo muitos projetos, né? Não só na agência de publicidade, a gente está criando negócios internacionais ligados à IA, né? Eu, como publicitário, viajante, né? Conhecendo bastante também outros lugares, enxergando oportunidades. A gente tem a loja, né? A publicidade lifestyle, que é a nossa loja de camisetas. Acho que tudo isso dentro de um ecossistema, a gente está fazendo tanta coisa. Se desse para perguntar ali, vixe, tinha até amanhã aqui. Mas eu agradeço muito a tua participação, então, já que você contou tudo para nós, que você não tem outras coisas para contar, eu agradeço, eu acho que foi um bate-papo muito rico, né? Eu tenho certeza que muitas coisas que você falou aqui vai servir como dica para muitos profissionais e informação valiosa para muitas marcas e para muitos executivos. Afinal, a assessoria de imprensa e o marketing digital podem andar juntos, sim. É a conclusão que a gente chega nesse podcast. Sem dúvida alguma. E aproveitando, eu queria que você deixasse os seus contatos para as pessoas que quiserem obter mais informações sobre você e claro, se quiser contratar o seu serviço,
Eu particularmente recomendo. Então, eu queria que você deixasse seus contatos para quem quiser entrar em contato com você poder. Como é que é? Legal, Conta aí. Vera. Bom, vocês me encontram no Instagram como @vtadoni, com 2 Ds de dado. Então, vtadoni. Sim. E o nosso site, vtadoni.com.br. Tem ali também todos os nossos serviços que a gente consegue ajudar marcas e profissionais também na parte de digital. Agradeço muito, foi uma honra ter você aqui no nosso podcast. Obrigado. E então, vocês gostaram do podcast de hoje? Eu espero que sim, né? E, por favor, se vocês gostaram mesmo, se inscrevam no canal, compartilhem e, principalmente, com aquelas pessoas que vocês acham que podem se beneficiar dessa postura de junção do marketing digital e assessoria de imprensa como forma de alavancar as empresas. Eu agradeço, peço que vocês voltem na próxima semana, sempre lembrando que comunicação é tudo. Muito obrigada.